Olá, alunos! O nosso tema de hoje é tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido rígido e resistente porque contém uma matriz mineralizada. Entre suas funções temos suporte de tecidos moles, como por exemplo a medula óssea, proteção a órgãos vitais como cérebro, medula espinhal, órgãos torácicos como coração e pulmão, que estão dentro aqui da região do osso. Ela atua como um sistema de alavancas junto com o músculo para fazer os nossos movimentos e ainda atua como depósito de cálcio, fosfato e íons. O osso é formado por uma região de osso compacto, que é a região mais externa, cortical, e a região interna, chamada de osso esponjoso, ela contém poros, alguns espaços que são as trabéculas ósseas. Então, esse osso também pode ser chamado de osso trabecular. Existe ao redor do osso e também dentro desses poros do osso a presença de um tecido conjuntivo, denominado ao redor do osso de periósteo e dentro do osso, nome sugestivo, endósteo, dentro do osso, certo? As células do tecido ósseo são osteoblastos, osteócitos e osteoclastos e vamos conversar sobre cada uma separadamente. Os osteoblastos são células que elas estão numa maneira de monocamada, é uma linha de células que podem até às vezes parecer células epiteliais, que elas são parecidas, né, mais arredondadas. São esses osteoblastos que são responsáveis pela produção da matriz óssea. Tá? Então, nós estamos visualizando aqui a presença dessa camada de osteoblastos. Na região superior a ela, nós temos o quê? Tecido conjuntivo, com fibroblastos e células mesenquimais, e logo abaixo a esses osteoblastos, a gente tem a presença do osteoide, que é uma matriz óssea recém-formada. Estes osteoblastos, eles quando terminam de produzir a matriz óssea, eles acabam ficando presos dentro dessa matriz que eles produziram. Então, eles vão se diferenciar nas células chamadas de osteócitos, que nós estamos vendo aqui no canto da nossa imagem. Os osteócitos, eles vão ser células que vão ser achatadas com a presença de numerosos prolongamentos citoplasmáticos dentro de canais. Porque a matriz óssea, ela é o quê? Ela é mineralizada, é como se fosse a presença do osteócito, uma bola de tênis dentro de uma parede de concreto. Então, este osteócito possui um espaço que ele ocupa, certo? A lacuna, e possui esses canais pelos quais a gente tem os prolongamentos da célula. Para quê? Para que elas atinjam os vasos sanguíneos e recebam a nutrição e o oxigênio necessário. Então, daí, o tecido ósseo é um tecido altamente vascularizado, é um tecido vivo, ok? Já o osteoclasto é uma outra célula também presente no tecido ósseo, só que a função dela é relacionada com fagocitose. É como se fosse um macrófago do tecido ósseo. E aqui o que ela vai fazer? Ela vai fazer a digestão da matriz óssea. Ok? Então, nós estamos vendo aqui duas imagens, né? Uma imagem arroxeada mostrando o osteoclasto, que é uma célula grande que pode ser multinucleada, tendo até 30 núcleos, e na imagem embaixo, aqui a imagem dos osteócitos, nós vemos uma célula maior, aqui com 4 núcleos, certo? Esse osteoclasto, ele vai o quê? Ele vai liberar substâncias ácidas para que ele consiga fazer a digestão dessa matriz óssea. Então, nessa região que ele está liberando essas substâncias ácidas, a gente tem uma região esbranquiçada entre o osteoclasto e a matriz óssea, que é chamada de canal de Hollow-Schip. Então, o canal de Hollow-Schip, que é onde a gente tem esses prolongamentos dos osteoclastos que vão fazer a digestão dessa matriz óssea, tá? E a matriz óssea, ela é composta por aqueles componentes que a gente já sabe, fibras e substância fundamental, só que a fibra predominante aqui é a fibra colágeno 1. Então, o tecido ósseo tem muito colágeno 1.
Além disso, ele tem os proteoglicanos e as glicoproteínas adesivas, como já comentamos anteriormente em outros tecidos, né, o cartilaginoso e o conjuntivo. E essa matriz óssea, o que ela tem de diferencial é a presença de uma fase inorgânica. Na verdade, 50% do peso da matriz vai ser o quê? Fosfato e cálcio, que vão formar os cristais de hidroxiapatita, que junto com o colágeno vão conferir a dureza dos ossos. Esse tecido ósseo, ele pode ser o tecido ósseo recém-sintetizado, ou seja, tecido ósseo primário ou maduro, e nesse caso as fibras colágenas, colágeno 1, vai estar disposto sem direção definida. Então, os osteócitos vão estar lá no meio dessas fibras colágenas desorganizadas. Essas fibras colágenas, elas vão começar a se organizar de maneira paralela e inclinada. Tá? Normalmente, esse tecido primário, é lógico, ele está presente, é o primeiro tecido ósseo que surge, né? Então, ele está presente no feto, mas ele também vai ser o primeiro que se forma quando a gente tem uma fratura. Então, a partir da organização dessas fibras colágenas, a gente vai ter a formação de uma camada dessas fibras, que nós vamos chamar de lamela. Então, o tecido ósseo secundário ou tecido ósseo maduro vai ser um tecido composto por lamelas, camadas paralelas de colágeno 1. E aqui no desenho que eu estou mostrando para vocês, né, que tem as células, os osteócitos em azul e as fibras colágenas em rosa, eu tirei daquele programa MOL-ICB da internet, tá? Então, agora podemos observar a organização do osso secundário ou maduro ou lamelar. Vamos olhar primeiro essa imagem contendo os osteócitos em azul e as fibras colágenas em laranja. No tecido ósseo imaturo, a gente não tem uma direção dessas fibras colágenas, certo? Então, os osteócitos estão no meio delas desorganizadamente. Já no osso maduro, como a gente tem as fibras colágenas paralelas em camadas, nós teremos os osteócitos no limite entre essas camadas, que são as lamelas ósseas. E essas camadas de tecido ósseo, elas vão ser como se fosse um rocambole, certo? Então, camadas concêntricas, uma dentro da outra, certo? De tecidos ósseos, né? Dessas lamelas circunferenciais. Esse sistema, nós podemos ver a organização dele aqui nesse trajeto helicoidal das fibras colágenas. Então, elas são paralelas e inclinadas, uma dentro da outra, mas o que a gente está observando é que o vaso sanguíneo ele vai estar dentro desse sistema organizado. Então, esse sistema de organização do vaso sanguíneo e dessas lamelas concêntricas vai ser chamado de sistema de Havers, certo? Isso quando a gente olha longitudinalmente o osso. A gente também vai ter a presença de canais de vasos sanguíneos de maneira transversal, certo? Nesse caso, nós teremos os canais de Volkmann, tá? Então, quando os vasos estiverem de maneira transversal, elas vão estar organizadas nos canais de Volkmann. Nós teremos também o que? Ao redor do osso, né, que nem vimos, ao redor do osso compacto, a presença do periósteo, e aqui representado na figura, naqueles poros internos, as aberturas, chamadas de trabéculas, também a presença de um tecido cartilaginoso, de um tecido conjuntivo, chamado de endósteo. Aqui na figura embaixo, também do MOL-ICB, nós podemos ver o periósteo, tá? Só para mostrar para vocês. Então, esse sistema de Havers, ou sistema harvesiano, qual que vai ser a função dele? Vai ser nutrição. Então, nós vimos que as células ósseas, os osteócitos, possuem esses prolongamentos, né, citoplasmáticos, que são para atingir o vaso sanguíneo e serem nutridos. Nutridos com substâncias e também através do oxigênio, para liberar os produtos do metabolismo. Tá? Mas a gente tem que lembrar que como a matriz óssea é mineralizada, existe essa organização do sistema de Havers e do sistema de Volk para que as células não morram dentro da matriz óssea, certo? Bom,
Além disso, nós temos aqui como que é a formação desse tecido. A gente já sabe que o tecido ósseo começa primário, se organiza e vira secundário, ou seja, lamelar, mas as ossificações, existem dois tipos. Uma ossificação, que é a ossificação entre membranas, por isso o nome intramembranosa, certo? A partir do tecido conjuntivo, e ela vai acontecer nos ossos chatos, osso frontal, parietal, occipital, certo? E a gente vai ter um outro tipo de ossificação chamada ossificação endocondral, que o nome está dizendo endo, dentro, condral, cartilagem. Então, vai acontecer mediante o uso de um molde de cartilagem. Na ossificação intramembranosa, aqui que nós temos que as células mesenquimais do tecido conjuntivo, né, elas vão se diferenciar em células osteoblastoides, né, vão começar a se diferenciar na célula que vai formar o tecido ósseo. Então, células indiferenciadas, células osteoblastoides, que vão se diferenciar em osteoblastos. Estes osteoblastos vão fazer sintetizar a matriz óssea e conforme eles finalizam essa síntese, eles acabam ficando presos dentro da matriz que eles sintetizaram e eles se diferenciam nos osteócitos, que é o que nós estamos visualizando aqui. Agora, vamos visualizar dentro aqui de uma imagem histológica, né? Então, em rosa escuro, nós estamos vendo que o tecido ósseo primário que está sendo desenvolvido com os osteócitos. Aqui na região mais clara, nós temos o tecido conjuntivo frouxo, né? Que tem as células mesenquimais. Então, essas células mesenquimais vão se diferenciar nas células osteoblastoides, que vão se diferenciar nas células que estão sendo apontadas aqui na seta preta, na periferia do tecido, entre o tecido conjuntivo e o tecido, a matriz óssea, que está bem forte. E aí, esses osteoblastos vão produzir essa matriz. Quando ela é recém-sintetizada, chama-se osteoide. E depois a gente tem a produção, a deposição do cálcio e a produção da matriz óssea propriamente dita. E esses osteoblastos ficam retidos, presos dentro da matriz óssea, então se diferenciam em osteócitos. Quando a gente pensa aqui na moleira do bebê, né, as fontanelas, a gente está tendo um exemplo de ossificação intramembranosa, tá? Aqui nessa imagem de histologia, a gente consegue observar um osteoclasto, certo? Célula grande que está ali no limiar entre a matriz óssea e o tecido conjuntivo. Já a ossificação endocondral ela vai acontecer a partir de um molde de cartilagem hialina. Então, essa cartilagem hialina se desenvolve, certo? Da onde que ela surge? Célula indiferenciada, vai formar células condroblastos, que vai formar a cartilagem hialina. A partir disso, a gente tem a estruturação do osso, né? Nós teremos duas regiões mais importantes, a cabeça do osso e o corpo. Essa região da cabeça a gente chama de epífise, o corpo do osso diáfise. Então, esse corpo do osso vai ser a região em que vai acontecer primeiro a ossificação. Então, a gente chama de centro primário de ossificação. Já na região da cabeça do osso, seria o quê? O centro secundário de ossificação. E como isso vai acontecer? Bom, aqui a gente tem um exemplo de da cabeça do osso com a cartilagem articular, essa cartilagem articular que está em contato com o líquido sinovial, que vai nutrir essa cartilagem, certo? E essa região, então, da epífise, vai ser a região secundária de ossificação. Então, podemos ver na figura, então, a cartilagem hialina, certo? Que é a cartilagem que está revestindo o osso para evitar os atritos. Embaixo a cartilagem calcificada e o tecido ósseo que foi formado. E aqui nessa região entre a epífise e a diáfise, a gente tem a presença de uma cartilagem chamada de cartilagem epifisária ou disco epifisário. Esse disco epifisário vai ser responsável pelo crescimento da região longitudinal do osso, tá? E é a partir dela, então, dessa cartilagem que a gente vai ter a ossificação que se... Então, no slide atual, estamos observando a ossificação endocondral.
Então, a partir de A, B, C e D, estamos vendo a ossificação no centro primário de ossificação, que é a diáfise, a partir do molde da cartilagem hialina, certo? Aí, vamos observar na letra E, a mesma estrutura do slide anterior, da cartilagem articular, do centro secundário de ossificação, e aqui na região da diáfise, o centro primário da ossificação. E na letra F, vamos ter um exemplo de como é essa ossificação. Então, na região superior da figura, observamos condrócitos que estão de maneira isolada, certo? Que nem observamos na cartilagem hialina, que vimos em aulas anteriores. Posteriormente, essas células elas vão sofrendo estímulo para divisão celular. Então, conseguimos observar aqui na letra F, células, numerosas células, uma do lado da outra, como se fosse uma filhinha indiana. Né? Então, os condrócitos que sofrem mitoses sucessivas. Posteriormente, essas células vão aumentar de tamanho, sofrer hipertrofia, e posteriormente elas vão sofrer o quê? Elas vão entrar num processo de morte. Então, vai começar a haver morte dessas células, calcificação dessa matriz cartilaginosa, a invasão de vasos sanguíneos e a síntese, a criação de tecido ósseo, né? Então, quando a gente olha na imagem histológica aqui, nós estamos vendo uma região mais rósea, que é justamente essa região em que surgem os vasos sanguíneos e a gente começa a ter a produção do tecido ósseo. Então, novamente, nós estamos vendo aqui, na cartilagem em repouso, a zona de repouso, que as células estão espaçadas umas das outras, a zona da cartilagem seriada, em que os condrócitos sofreram divisões celulares sucessivas e estão alinhados, ou seja, seriados, a zona da cartilagem hipertrófica, em que os condrócitos aumentaram de tamanho, posteriormente eles vão sofrer o estímulo de morte, aumentaram de tamanho e vão morrer, essa matriz cartilaginosa vai ser calcificada, a gente vai ter o surgimento de vasos sanguíneos e essa região da zona de ossificação, tá? Então, quando a gente olha na imagem do HE, a última, de baixo para cima, a gente tem a região da formação do osso, né? Então, o tecido ósseo primário. E por último, nós temos o quê? Reparo de fraturas. Então, como é esse processo do reparo de fraturas? Em primeiro lugar, a lesão, o coágulo, ele vai ser limpo pelos macrófagos. Então, os macrófagos vão começar esse processo de limpeza e aí a gente vai ter uma proliferação importante do tecido conjuntivo que compõe tanto o periósteo como o endósteo, tá? Essa proliferação do tecido conjuntivo também vai estimular a presença de células o quê? Indiferenciadas, que vão se diferenciar em osteoblastos e também a presença de células que vão se diferenciar em cartilagem. Então, nesse processo do reparo das fraturas, a gente vai ter tanto a atuação da ossificação intramembranosa como a atuação da ossificação endocondral, tá? Na letra B, observamos isso. Lá na letra C, a gente vê o que? Um tecido ósseo que acabou de ser formado, formando esse calo ósseo, certo? Esse tecido ósseo primário, ele vai se organizar de maneira a formar o tecido ósseo secundário. Então, esse tecido ósseo, por conta das forças de tração e movimentos e tensão, ele vai acabar se moldando no formato dele. Se forem forças iguais ao que promoveram o desenvolvimento desse osso, ele vai ficar igualzinho que ele era antes dele ser fraturado, ok? Era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Muito obrigada.